Vamos ter o Araripe, que vai nos falar sobre falsos profetas. Que a paz de Jesus esteja com você. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz. O tema da manhã de hoje, falsos profetas, é um assunto que é tratado e analisado por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21. Essa preocupação de Allan Kardec é com relação ao lado religioso, ao assunto religião dentro da doutrina espírita. Mas é uma preocupação também de Jesus, que há 2000 anos já nos alertava a respeito deste assunto. E na época de Jesus já era detectado, já era conhecido esse assunto dos falsos profetas. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, Allan Kardec publica aqui uma instrução de um espírito protetor, já uma passagem do Antigo Testamento, de Jeremias, que ele nos lembra a seguinte fala de Jeremias. Entre outros alertas que nos é dado por Jeremias, eu destaquei aqui uma fala de Deus através de Jeremias. Diz assim: eu não enviava esses profetas e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava e eles profetizavam de sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas e o que profetizaram a mentira em meu nome. Quando Jesus nos chama a atenção para os falsos cristos, os falsos profetas, já ele tinha essa base, esse embasamento publicado já há algum tempo atrás. E ele então nos dá um alerta e também nos dá algumas receitas para que nós possamos identificar entre os profetas os maus profetas. Porque em todos os tempos sempre houve e sempre haverá os profetas. Não é porque alguns entre esses que se dizem profetas se colocam no mau caminho, fazem daquilo que eles estão exercendo um meio de construção de si mesmo, um meio de poderem se elegerem, tanto na parte do conhecimento, quanto na parte financeira também. Não é por isso que Deus nos privará dos profetas. Em todos os tempos, sempre haverá aqueles que Deus envia para que nos orientem, para que nos dirijam na senda do bem. Independente daqueles que se desviam do caminho. Mas Jesus então nos alerta: a árvore que produz maus frutos não é boa. A árvore que produz bons frutos é uma árvore boa. Basta nós olharmos o que é que está produzindo aquele que nos fala. E ele nos lembra também: levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará, mas será salvo aquele que perseverar no bem. Quando Allan Kardec nos chama a atenção para esse assunto, ele coloca aqui uma instrução do espírito Erasto, ainda no capítulo 21. Ele
coloca também uma fala do Evangelho. Diz assim: desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que neste elabora-se uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como reformadores e como messias. É contra esses impostores que é preciso se manter em guarda, e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntarei sem dúvida: como se pode reconhecê-los? Então o Espírito Erasto nos traz aqui, no decorrer dessa sua instrução, dessa sua mensagem, uma forma de nós estarmos identificando e por que devemos identificar esses falsos profetas. Nós sabemos que eles sempre estarão entre nós, mas como surgem, como se essas pessoas se revelam e como são profetas? Um profeta não se faz por si mesmo. O profeta é feito. Aquele que fala, aquele que prega, aquele que diz, se não tiver quem o ouça, se não tiver aquele que o atenda, se não tiver aquele que o siga, ele jamais será um profeta. Então somos nós que os criamos, somos nós que os construímos e os adoramos. E o pior, somos nós que o mantemos naquela condição por um longo tempo, muitas vezes, até mesmo depois que esse retorna à espiritualidade. Nós podemos, desta forma, estarmos analisando, verificando aquilo que ele nos traz, se é verdade, se é verdadeiro, através das suas ações, daquilo que ele faz. Qual é o propósito? Dentre os espíritas, também nós conseguimos detectar aqueles que chegam até nós e que depois de um certo tempo, ou às vezes até mesmo do princípio, se desviam. Quando Jesus nos fala a respeito dos falsos profetas, bem no início, ele nos diz o seguinte: então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não o creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e que farão grandes prodígios e coisas de espantar e até de seduzir, se possível, até mesmo os escolhidos. Temos que observar aqueles que estão fazendo e o que é que estão fazendo. Ainda no meio espírita, onde nós já temos todas as informações, já sabemos que o verdadeiro profeta, ele vai nos trazer a informação como ela é. Muitas vezes ouvimos aquele que fala aos ambiciosos a caridade. Aqueles que dizem aos orgulhosos a humildade. Esse está seguindo o caminho certo, esse está seguindo o caminho correto. Porque aquele que quer enganar, que quer seduzir, ele vai prometer ao ambicioso a multiplicação dos seus bens. Ele vai prometer àquele que é orgulhoso a sua condição, a sua posição e o seu engrandecimento, não apenas perante os homens, mas também perante Deus. Esquecendo que Jesus nos orienta
que aquele que quer se exaltar, que seja o menor entre todos. Então seremos seduzidos sempre quando a fala vem nos engrandecer ou nos prometer que seremos maiores, independente da área em que estamos. Temos também aqueles, até mesmo dentro da nossa doutrina, que prometem a cura para os enfermos, a cura material, a cura do corpo. E esse lado da espiritualidade que atua e que trabalha nesta área, conhece o poder de sedução que exercem sobre os homens, sobre a humanidade, esse lado físico, este lado ambicioso. Enquanto que Jesus nos esclarece que o sofrimento é exatamente a forma que nós temos de aprendermos, de crescermos e de nos melhorarmos. E muitas vezes, iludidos que somos pela cura física, passamos a eleger este ou aquele como sendo um grande profeta, como sendo um enviado de Deus, independente do ensinamento que já temos da doutrina, que a mediunidade, seja ela qual for, a mediunidade da fala, da cura, ela independe da moral daquele que a pratica. A mediunidade não está vinculada ao caráter, à evolução espiritual daquele que a exerce. E aproveitando-se disso, a espiritualidade então atua, muitas vezes levando uma gama muito grande de seguidores e até mesmo de pessoas que passam a adorar aquele que tem o poder de tirar uma mazela física, curando o nosso corpo em detrimento da nossa alma, que muitas vezes sai mais ferida do que no momento em que busca a realização daquela cura material, daquela cura física. E ainda dentro desse assunto, com o advento do Espiritismo, com o advento da verdade, dos ensinamentos que os Espíritos nos trazem, eles nos revelam também que os falsos profetas não estão apenas entre aqueles que estão encarnados. Há na espiritualidade também os espíritos que se colocam nessa condição. Os espíritos que são falsos lá da espiritualidade e que levam uma vantagem sobre todos nós. Eles estão na espiritualidade, estão invisíveis aos nossos olhos e conseguem desta forma nos ludibriar, nos trazendo informações com nomes que muitas vezes eles se revestem e que na verdade não o são. E conseguem nos passar ensinamentos, orientações que nos desviam através desse convencimento que eles têm sobre a humanidade. E aí então, Allan Kardec lembra também que João já nos alertava a respeito disso, quando João orienta aqueles que eram os discípulos de Jesus, dizendo: não acreditai em todos os espíritos, analisai se é de Deus, nos orientando para que tivéssemos também esse discernimento sobre a informação que está chegando. É uma informação que vem de um espírito, ela é real, ela é verdadeira. Sim, muitas vezes ela é verdadeira porque veio de um espírito, mas qual é esse espírito que nos traz a informação? Com esse conhecimento que nós temos nas mãos o
entendimento, a condição, o discernimento para analisarmos as informações que nos chegam. À medida em que nós vamos conhecendo a doutrina espírita, que nós vamos lendo, observando os ensinamentos que ela nos passa, aumenta também a nossa responsabilidade. Para onde nós estamos dirigindo aquilo que estamos absorvendo como ensinamentos? O que é que nós estamos fazendo com esses ensinamentos que nos chegam? E aumenta também a nossa responsabilidade para onde estamos dirigindo os nossos anseios, as nossas vontades, os nossos pedidos, dirigindo também os nossos sentimentos. Porque nós recebemos sempre a orientação. E a orientação que a doutrina nos passa nada mais é do que os ensinamentos do Mestre. E os ensinamentos dele não nos desviam, não nos conduz para um mau caminho, porque sempre vai estar nos falando a respeito do amor ao próximo, da caridade, do sentimento com relação aos nossos irmãos, principalmente aqueles sofredores que de certa forma, nos perseguem, nos caluniam. É sempre nesse direcionamento que nós receberemos o ensinamento. E cabe a cada um de nós discernirmos e colocarmos isso em prática. Esse tipo de ensinamento, aquele que nos enaltece, aquele que nos torna mais orgulhosos, que nos torna mais frios com relação aos nossos irmãos, não é um bom ensinamento, não é uma boa orientação. Então, conhecendo essa verdade do nosso procedimento, do procedimento de Deus para conosco, as revelações que nos chegam é sempre de que há um mundo melhor, que há um caminho melhor a seguir. É desta forma que nós vamos, então, com as informações que nos chegam, nós vamos conseguindo tecer o nosso caminho, tecer a nossa orientação. Porque já não é de hoje, já naquela época, na época de Jesus, nós também confundíamos um pouco o profeta com aquele que profetiza, com aquele que adivinha. Essas duas palavras, profeta e aquele que adivinha, ela se confundia, e já se confundia ali na época de Jesus. Então, aqueles que tinham essa condição ou este poder de revelar ou de adivinhar alguma coisa, era tido como profeta. Graças a Deus que com o avançar do nosso conhecimento, com o desenvolvimento da humanidade, isso começou a ficar um pouco de lado. Nós já estamos conseguindo diferenciar aquele que é o profeta, que nos traz os ensinamentos, que nos traz as revelações, daquele que simplesmente adivinha ou se coloca nesta condição de adivinhar. E até mesmo porque, no decorrer do tempo, não foram poucos aqueles que adivinharam e que viram que depois a sua profecia não se realizou. Ou muitos daqueles que se colocaram como sendo profetas depois do acontecimento. Porque a informação hoje ela é muito rápida, nós conseguimos ter a informação em tempo real e por isso muitas vezes aquilo que é divulgado, aquilo que é falado, nós temos uma resposta imediata e ficamos sabendo se aconteceu ou se não aconteceu. E passamos então a nos direcionarmos mais para aquele que nos traz a informação, que nos traz a instrução e o conhecimento, ou seja, na palavra do Evangelho, aquele que nos traz a revelação.
E sabemos também que a revelação maior, aquela que é dita em todos os lugares, em todos os tempos e por todos os povos que a ouvem e que a divulgam. E nós temos entre os profetas, o maior de todos é sem dúvida Jesus, aquele que nos traz a revelação maior. Ele começa nos revelando Deus, o Criador. Nos revela uma espiritualidade. Nos revela um mundo que até então era desconhecido, um mundo invisível, que vive e convive com o mundo material. Ele nos revela o mundo espiritual. Nos traz a informação do progresso, da evolução, do aprendizado, nos dizendo que é necessário nascer de novo. Nos revela a reencarnação. Ele nos diz que a casa do Pai tem muitas moradas, nos revelando a vida infinita, a vida universal, nos dizendo que não há um espaço, não há uma única casa vazia no universo criado por Deus. As moradas são mundos onde nós passamos a nossa caminhada, a nossa evolução. São mundos onde encarnamos e reencarnamos indefinidamente nesta senda do progresso. Então, o grande revelador é, sem dúvida, o nosso Mestre Jesus. E nos traz depois a confirmação, nos traz a afirmativa através do Consolador. Aquilo que ele mesmo havia profetizado, dizendo que no tempo certo mandaria o Consolador. E ele nos chega não através de um homem, não através de uma única alma, de um espírito encarnado ou desencarnado. Ele nos chega como as vozes que profetizam em todo o nosso planeta. São os espíritos que nos trazem as informações, que nos trazem a revelação. O grande profeta da modernidade, o grande profeta da atualidade é, sem dúvida, a soma de todos esses esforços, de todas essas mentes, de todos esses corações, se manifestando em todos os tempos, em todos os lugares, nos trazendo a revelação e a confirmação deste mundo maior, deste mundo espiritual. Nos trazem a revelação dessa interação deste plano espiritual com o plano material. Esse grande Consolador, que é esse profeta da atualidade, nos revela a ação deste mundo espiritual sobre todos nós que estamos encarnados. Nos explicam que podemos sim ter a cura do nosso corpo, através dos nossos sentimentos, através da modificação dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, que há uma maneira desta espiritualidade estar agindo em nós, sem derrogar a lei natural, sem contrariar a lei de Deus que nos governa e que mantém o equilíbrio de todo o universo. Esse profeta nos revela que podemos sim termos uma vida feliz e dilatada junto daqueles que estão fazendo parte da nossa caminhada, que podemos sim ter a interferência da espiritualidade nos nossos relacionamentos, melhorando a nossa condição enquanto pai, enquanto mãe, enquanto marido, enquanto esposa, que podemos sim ter a interferência desses irmãos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, através da orientação que esses espíritos nos passam, modificando os nossos sentimentos,
criando situações amorosas entre esses nossos relacionamentos. Podemos sim ter a interferência deste plano espiritual, melhorando até mesmo a nossa vida financeira, nos orientando para que nos preparemos, para que nós tenhamos dilatado o nosso conhecimento, que possamos ser orientados para buscar o lugar certo, a pessoa certa, de termos uma resposta material, uma resposta imediata naquilo que buscamos, dentro do nosso merecimento, dentro do nosso entendimento. Se nos preparamos para um trabalho melhor, com certeza esse trabalho ali está e seremos orientados para encontrá-lo. Então não há necessidade de que alguém venha interferir para que alguém goste de mim, ou para que eu possa gostar de alguém, para que eu tenha uma vida melhor dentro das condições financeiras em que eu vivo, ou que eu tenha a cura de algum mal que eu possa ter. Se tudo isso está dentro da naturalidade, dentro da lei de Deus, sem dúvida, isso vai acontecer de acordo com o merecimento e de acordo com a forma com que eu busco esse objetivo, esta realização. Então, aquele que sofre, se ele faz toda a sua parte, ele se modifica, ele se instrui, ele se prepara para a realização, com certeza essa realização será uma verdade. Então, quando formos buscar o entendimento, quando formos buscar a realização ou um objetivo, seja ele qual for, que a gente não continue buscando fora, não continue buscando nos outros, que nós busquemos em nós, pois tudo, a transformação, a realização, a cura, ela não está fora, ela está dentro de nós. Quando somos criados por Deus, é colocado em nós tudo aquilo que é necessário para a formação daquele ser. Então, dentro de nós está a cura para o nosso físico, está a cura para o nosso espírito, para a nossa alma, está a cura para o nosso desentendimento, para a nossa ignorância, que ainda faz parte da nossa caminhada. Então é dentro de nós que nós devemos buscar essa ferramenta, esta realização, este milagre. E com certeza, com a nossa modificação de sentimento, com a melhoria que nós podemos fazer com relação àquilo que nós vemos nas outras pessoas, daquilo que acontece na nossa vida, é que nós vamos buscando essa revelação maior de sermos a cada dia pessoas melhores, pessoas com realmente um sentimento modificado, não porque foi dito por alguém ou foi realizado por alguém, porque eu busquei e consegui essa transformação e essa modificação. Que a doutrina espírita nos esclarece, não há dúvida, que ela nos orienta também, que ela nos dá condições, que nos dá ferramentas para que nós sejamos melhores e que tenhamos uma vida melhor. Não há dúvida nenhuma. Em tudo aquilo que nós aprendemos, que nós lemos, que nós estudamos dentro da doutrina espírita, não nos resta nenhuma dúvida com relação a isso. Agora, tudo isso só acontece, só se realiza, se nós quisermos, se nós buscarmos em nós esta vontade, esta fé falada por Jesus, esse acreditar em nós mesmos, que nos revelam os Espíritos, é que nós conseguiremos. Não adianta termos
conhecimento do maior profeta. Não adianta nós fazermos parte de uma doutrina maravilhosa, de uma doutrina reveladora como é a doutrina espírita, se nós não fizermos isso em nós mesmos. Porque se nós não fizermos, não há ninguém, não há força nenhuma que consegue agir e fazer em nós. Essa transformação, essa melhoria, vai depender de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe. Obrigada pela lição dada. E compreendendo que Deus sempre nos dá o melhor. Mesmo que às vezes a gente olhe e pensa que isso é errado, ou que isso vai nos sofrer, mas é esse instrumento que vai nos dar o start para que a gente aprenda a sermos melhores.